Saudações trades, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Então, só passei aqui mesmo para fazer um pequeno resumo do vídeo que eu fiz nas primeiras horas, né? Eu fiz a fazer este setup. Conforme vocês podem ver, este setup tecnicamente saí no stop loss. Tecnicamente. Por que eu digo tecnicamente? Porque existem vários tipos de stop loss. Existem stop loss técnico, stop loss fixo, stop loss por volatilidade e por aí fora. E para quem tem me acompanhado sabe que eu não uso muito o stop loss fixo. Stop loss fixo é um stop loss que tu colocas, puxas, abres uma operação e tu puxas o teu stop loss de forma fixa, colocas ali ou colocas um número que é 100% fixo. Não, eu uso muito o stop loss técnico. Nas minhas operações não costumo colocar um stop loss como tal, não costumo colocar um stop loss como tal. Então é o mesmo que aconteceu aqui. Esse é um stop loss técnico, tanto que há quem chegou a duvidar que o mercado de facto ia cair, mas se forem a ver, o mercado caiu. Temos um bom lucro para quem esteve nessa operação. Obviamente, para quem colocou o stop loss aqui, saiu no stop loss, não há como, saiu no stop loss. Mas para quem não colocou stop loss como tal, um stop loss fixo entrou na operação, porque uma das coisas é o que nós temos que saber fazer é operar gold. Como é que nós operamos XAUSD? XAUSD é um par muito volátil, muito manipulado, então há que saber como operar, quando operar, que horas operar o XAU. Então essa é uma das coisas, né, que é preciso entender isso. Como é que se opera XAUSD? Então XAUSD, por exemplo, tu não vais querer operar gold, o XAUSD às 15, que é o momento que isto aconteceu. Esta vela que veio capturar aqui o stop loss é uma vela que basicamente aconteceu. Esta vela aqui é uma vela que basicamente aconteceu por aí 14 e tal a 15. É uma vela que aconteceu às 15 basicamente. É o momento em que o mercado está muito volátil, é o momento em que há muita captura de liquidez. Por que é a captura de liquidez? Por exemplo, aqui, isto aqui é um topo, né? Esta zona é um topo. Em condições normais, um stop loss deveria estar aqui. Em condições normais, deveria estar aqui, mas eu sempre uso um stop loss muito conservador. Para quem tem me acompanhado sabe que eu uso bancas, opero com bancas muito pequenas, 20 e 30 dólares, às vezes 10 dólares, 50 dólares por aí fora. Então isso me obriga eu a trabalhar com stop loss muito pequeno. Mas embora devo dizer que não adianta nada colocar um stop loss pequeno, se na mesma ele vai ser capturado, né? De nada adianta tu colocar um stop loss muito pequeno, se na mesma vai ser capturado. Mas eu, por hábito, eu já trabalho com stop loss pequena, sou muito conservador nos meus stop loss, não tenho trabalhado com stop loss muito grandes, mas o que eu sei é que uma vez que eu não trabalho com stop loss fixo, muitas das vezes não trabalho com stop loss fixo, se isto fosse, por exemplo, uma banca de 20 dólares, eu estivesse a operar numa banca de 20 dólares e aqui o meu stop loss fossem já de 20 dólares, quer dizer que essa banca já teria quebrado. Esse é o meu normal, né? Eu opero, por exemplo, uma banca de 20 dólares, mas se o mercado chegar aqui, onde chegou, capturar até essa parte, eu sei que os meus 20 dólares já foram embora. Se forem 30 dólares, muitas das vezes eu sei que também os meus 30 dólares provavelmente já tenham ido embora. Então não preciso colocar exatamente um stop loss fixo, mas é um stop loss técnico e começa a me chamar a atenção. Que olha, se o mercado atingiu esse nível, a probabilidade de ele voltar é muito pequena. As chances do mercado continuar a subir são maiores. É assim como eu interpreto o meu stop loss. Mas para quem usa um stop loss fixo, obviamente que vai ser capturado. Eu também uso stop loss fixo de vez em quando e sou também apologista do stop loss fixo. É bom controlar o volume, né? É bom controlar o seu dinheiro, para bem dizer, a sua banca, né? E é necessário, mas há que saber em que momento
em que momento tu deves operar assim, principalmente quando operas o Gold. Quando este é o Gold, né? Este, por exemplo, aconteceu às 15. Quando dá essa hora das 15, que é uma hora de sessão, que começa a sessão de Nova York, para quem sabe, nós não operamos assim de qualquer maneira. Existem sessões que são os momentos em que certos mercados financeiros, certas bolsas, mercados, bancos a nível mundial abrem, que as principais sessões que nós operamos, a maioria dos trades opera, é a sessão de Londres e a sessão de Nova York. Então, a partir das 15 e às 15h30 entra a sessão de Nova York e essa entra sobreposta à sessão de Londres. Então, há muita movimentação, há muita liquidez, há muita captura de liquidez, há muitas manipulações, principalmente quando se trata de gold. Então, é sempre aconselhável aumentar o teu stop loss caso entres enquanto está a decorrer essa sobreposição ou a sessão de Nova York, e é o momento em que sempre cala com notícias, né? Notícias sobre os Estados Unidos, notícias sobre o PIB, sobre alguma coisa. Eu não trabalho muito com notícias, não opero com notícias, né? Eu não opero com notícias. Poucas vezes consulto notícias, às vezes consulto notícias, sim, mas poucas vezes opero com notícias. Opero quase que na maioria das vezes, não posso dizer 100%, mas na maioria das vezes com apenas o comportamento do gráfico, que é um price action puro. Então, não preciso muito me basear na notícia, já sei que só a forma como o gráfico está, né? Só a estrutura do gráfico, mais ou menos o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer. Geralmente os meus setups são 80% assertivos. Os setups do Gold, os meus setups no USD, 80% são sempre assertivos, mas há que saber como entrar, como operar, onde colocar o teu stop loss, se é o momento sim de colocar o stop loss ou não. Então, esta operação, de facto, chegou o momento em que até que houve quem duvidou que pudesse subir, mas eu não tive dúvidas, porque ainda tinha sim algumas confirmações de que isto ainda estava em queda. A primeira confirmação é que o gráfico foi rompido aqui, esta minha linha de tendência de alta foi rompida nesta zona, né? Foi rompida nesta zona, onde confirmou-me a queda, né? Foi rompida nesta zona, onde houve a confirmação da queda, e se vocês forem a ver, até aqui estava tudo bem. O gráfico desceu, ativou, né? Entrou na minha zona, ativou as minhas posições, né? Aqui abriu as minhas posições e de repente o gráfico começou a subir até esse ponto, até que veio capturar aqui o stop loss, veio capturar aqui o meu stop loss, mas eu não fiquei alarmado, mesmo assim, porque primeiro, porque o stop loss existe porque acreditamos que se algo não der certo, nós aceitamos aquela perda. Isso é natural, temos que entender isso. Sempre que colocamos stop loss é porque nós aceitamos perder até aquele ponto. Então, se aceitamos, porque é que nós temos que nos frustrar? Não há nenhum motivo para a gente se frustrar, não há nenhum motivo para a gente chorar. Temos que assumir os riscos. Mas o que também aconteceu é que isso aconteceu numa hora em que havia sobreposição, né? Havia sobreposição, que foi o momento de, de abertura da sessão de Nova York. Se vocês forem a perceber, o mercado continua aqui caindo. Então, não houve quebra deste sinal aqui.